Muito bem, dando continuidade ao nosso curso Gestão Ágil de Projetos, definitivo e completo. Agora, mais especificamente, falando com você sobre a importância dos projetos ágeis, especificamente pelo envolvimento de diversas organizações. Antes de mostrar o envolvimento, eu quero mostrar alguns gráficos bem importantes. Esse primeiro gráfico é a distribuição de erros nos projetos tradicionais, que são chamados de projetos waterfall ou cascata, ou também são chamados de projetos preditivos. Preditivos porque você consegue antever, você consegue prever com antecedência as características do produto, os detalhes da funcionalidade, consegue fazer uma boa especificação. E aqui você tem as fases, e na fase de desenvolvimento, na fase de aceite, uma quantidade enorme de alteração de escopo ou até mesmo de erros, o que vai trazer uma consequência bastante importante, bastante grande no desenvolvimento do projeto, porque uma vez que você tem que consertar, ele volta para fases anteriores, porque você tem que corrigir a especificação, corrigir o componente, testar novamente e quando você está fazendo esse retrabalho, outros trabalhos que precisariam ser feitos estarão parados, não vão evoluir. Como consequência quase certa é atraso no cronograma e também estouro no orçamento. Já no gráfico ao lado, a gente vai ter os projetos com Scrum e as etapas, que nos projetos ágeis a gente chama, no geral, de sprint. Tem alguns outros nomes dependendo da abordagem, no geral é sprint. E a gente vê claramente que ele tem aqui a distribuição de erros ou alteração de escopo mais suave, mais tranquila. A alteração de escopo é bem tranquila porque os projetos ágeis eles abraçam a alteração de escopo. Não é visto como ruim, porque ele é uma abordagem adaptativa. Você tem que adaptar o escopo, adaptar o produto final. E já a distribuição de erros, ele segue essa linha também porque você vai fazendo iterações, você vai fazendo ciclos. E nesses ciclos existe a possibilidade de antecipar as situações ruins e a gente efetuar a correção dessas situações ruins. E nesse gráfico aqui de baixo, que é um gráfico produzido pelo Standish Group, através de um relatório chamado Chaos Report, onde essa organização faz uma série de pesquisas a cada 2 anos, geralmente, e ele mostra claramente os projetos em vermelho, que são os projetos em fracasso, os projetos em amarelo, que são os projetos que geraram atraso ou estouro orçamentário, e os projetos em verdinho, que foram os projetos considerados de sucesso. Se a gente olhar desde 94 até 2010, a gente tem uma melhoria aqui no verdinho, né? E essa melhoria ela continuou ao longo do tempo. Não foi tão acentuada ao longo do tempo, em alguns momentos deu uma estabilidade, mas mostrou claramente uma melhora ao longo do tempo. E aqui é atribuída essa melhora de acordo com o Standish Group e as conclusões do Chaos Report. Essa melhora é atribuída a uma quantidade de utilização bem maior de projetos ágeis, não necessariamente Scrum, pode ser alguma outra abordagem, mas ele mostra que as abordagens ágeis têm gerado um efeito benéfico nas organizações que conduzem projetos, o que é bem interessante para as organizações, porque elas vão começar a gerar ali os resultados, alcançar os resultados esperados com o sucesso dos projetos. Falando um pouquinho agora do envolvimento. No universo ágil, a gente tem diversas abordagens ágeis. Não fale metodologia, fale abordagens ágeis. Temos o Scrum, que é o alvo, o foco do nosso treinamento. Temos o DSDM, que é uma abordagem bem interessante. Temos o Prince 2 Agile, que foca na agilidade para projetos conduzidos com Prince 2. Na verdade, é mais dicas e orientações, porque o Prince 2 ele já aceita bem projetos ágeis, ele é bem flexível e ele tem etapas onde a gente pode colocar
as diversas fases dos projetos ágeis. Ele já por natureza ele abraça bem a agilidade como um todo. Temos o SAFe, que é para escalar a agilidade a nível de de programas, de portfólios, enfim, o XP e diversas outras abordagens ágeis existentes. Falando das organizações que de alguma forma promovem os projetos ágeis, a gente tem aqui, por exemplo, o PMI, que é um instituto norte-americano de gerenciamento de projetos, que começou ali com o PMBOK, mas depois ele passou a trabalhar também com análise de negócios e projetos ágeis. Scrum Alliance e Scrum Org, que foram as primeiras. O Exim, com algumas certificações no mundo ágil, compilando ali promovendo até alguns livros no assunto. A Axelos, que é a proprietária do Prince2, que na verdade trabalhando junto com a PeopleSearch, até porque a PeopleSearch comprou a Axelos. Então, quando a gente falar de Axelos e PeopleSearch, a bem da verdade a gente está falando da mesma organização. Temos o Scrum Study, Scrum Institute, SAFe e uma série de outras organizações que vão surgindo aí ao longo do tempo. O que acaba gerando na cabeça da gente uma série de confusões, porque é um monte de organização falando, um monte de certificação, livros diferentes e etc, etc. Uma sopa de letrinhas enorme. Eu espero conseguir resolver todas as suas dúvidas aqui nesse treinamento. Se ficar alguma dúvida, por favor, mande a sua dúvida para que eu possa responder. Não quero que você saia com dúvida depois do nosso treinamento. Ok? Combinado? E falando especificamente das certificações, temos o PMI ACP, que é do PMI, obviamente, o nome já está dizendo, e que é uma certificação bastante interessante porque ela não cobre uma abordagem ágil específica, ela é um compêndio, ela fala um pouquinho de todas. Assim como a gente tem no ASF do Exim. O Exim é o ASF, Agile Scrum Foundation. Temos o Certified Scrum Master do Scrum Alliance, o PSM do Scrum Org, o Prince2 Agile da Axelos ou PeopleSearch, e falando aí de PeopleSearch e Axelos, temos também o Agile Shift, que é muito legal. O Agile Shift, ele fala sobre agilidade não só em projeto, mas a agilidade como na organização como um todo, o que faz total sentido, porque uma organização ela tem projetos e operações. E as operações precisam ser ágeis também, principalmente no mundo como hoje, que é tudo rápido, tudo para ontem, a competição acirrada, a tecnologia extremamente dinâmica, enfim. Então, a organização como um todo tem que ser ágil. Então, o Agile Shift, na minha opinião, faz todo sentido. E eu gostei muito do Agile Shift, recomendo demais. Temos a certificação do Scrum Study, a certificação aqui do Scrum Institute, o SAFe, que é a certificação do SAFe, e uma certificação específica da PeopleSearch, quando a PeopleSearch ainda não tinha comprado a Axelos, que é o PeopleSearch Certified Scrum Master. E aí tem alguns níveis, esse umzinho aqui fala que é da certificação de entradas, fundamentos, né? Então é bem vasto quando a gente fala de empresas promovendo de alguma forma certificações do mundo ágil e níveis dessas certificações. E quando a gente fala de utilização de Scrum ou utilização de abordagens ágeis, tem mais variada gama de organizações trabalhando com o Scrum. Isso aqui é só um alfinetezinho no palheiro, né? De quantidade de organizações utilizando a abordagem ágil, seja Scrum, seja SAFe ou alguma outra. E todas as organizações realmente grandes e importantes e que têm se beneficiado dos projetos ágeis de alguma forma realmente. E falando ainda no envolvimento,
olhando para as certificações e os custos e algumas informações. Eu trouxe aqui só das mais importantes, porque existem algumas certificações aí que realmente eu não gosto, né? Eu acho que não vale a pena você se dedicar a elas. Então, primeiramente, a gente tem do Scrum Alliance. O custo aqui está em asterisco, porque ela é uma certificação que depende de você fazer um curso oficial. Então, cada organização vai cobrar um determinado valor. Então, nem trouxe aqui um custo de referência. Tem renovação? Sim, pelo menos quando eu coletei essas informações, tinha renovação a cada 2 anos e nesses valores. Todos esses valores e períodos aí podem mudar a qualquer momento, porque quem determina isso são as organizações envolvidas, né? O PMI ACP do PMI, você vai investir ali por volta de 2.000 e alguma coisa só na prova, vai depender do câmbio, da variação do dólar, enfim, e vai fazer um investimento de R$ 600 a cada 2 anos para renovar, para manter essa certificação ativa. O Scrum Org, você vai investir ali $150, não há renovação. Eu acho que é um custo-benefício bastante interessante, né? Se a gente der uma olhada geral, e é uma das organizações que iniciou, né? Assim com a Scrum Alliance. O Exim com o ASF, Agile Scrum Foundation, que você vai investir ali aproximadamente $228, não há renovação. É uma certificação interessante de entrada para o mundo ágil. É uma certificação boa em relação à qualidade das perguntas também. E também é interessante porque ela não foca apenas no Scrum, ela abre um pouco o leque para falar de outras abordagens ágeis que existem por aí. Ainda do Exim, você tem o ASM, Agile Scrum Master. Está com asterisco porque para você fazer essa prova, você tem que fazer um curso com uma organização credenciada, com um professor credenciado. Então não adianta você falar, vou fazer um cursinho aqui para fazer o ASM do Scrum Master do Exim. Não vai funcionar, porque ele vai pedir o certificado de participação. E se você enviar um certificado de participação de um curso que não é credenciado, eles não vão te aprovar. Então, tomar bastante cuidado, porque tem até na plataforma aqui tem curso de Agile Scrum Master, e depois quando você for cair para dentro da prova, você não vai conseguir fazer a prova. Então você vai gastar dinheiro 2 vezes. O Prince 2 Agile, que eu gosto bastante, até por conta do Prince 2, o investimento aqui é $525, direto ali no site da People Search. E o People Search Certified Scrum Master 1, que você vai investir ali $240. Pelos preços também é uma certificação bastante interessante, não está tão mais alto assim, está ali no nível intermediário, se a gente olhar cada uma das outras. Não tem renovação, que é o caso dessas duas aqui, com renovação. E é uma prova bem interessante de uma organização de renome. Então eu acho que vale a pena dar uma olhadinha e investir nessa certificação, ok? E falando das abordagens ágeis mais populares, existe um relatório que é emitido anualmente, emitido aqui pela Digital AI Software, e esse aqui é o relatório de 2022, então está bem atualizadinho, foi do ano passado. Então a gente tem aqui o Scrum com 87%, ou seja, ganhando em disparada. Temos o Kanban com 57% em terceiro lugar. O Scrumban, uma mistura de Kanban com Scrum, com 27%. Quando a gente começou ali com os projetos ágeis, a gente nem falava muito de Kanban como uma abordagem isolada ou o Scrumban especificamente. Alguma espécie de desenvolvimento interativo com 20%. Programação extrema, Extreme Program, que é o XP com 7%. O Scrum com XP, um híbrido dos dois, com 13%. Lean Startup com 13%. Todas elas subiram, se a gente comparar com o relatório de 2021, 2022, todas elas aumentaram, tá?
E outras abordagens híbridas ou até a mistura de múltiplas abordagens, a gente tem ali 12%. Então essa pesquisa vale a pena você acompanhar anualmente, buscar saber desse relatório para ver como está sendo a tendência aí do uso das abordagens ágeis. De toda forma, o Scrum batido ali como campeão, até porque foi o primeiro a surgir, né? Então, há de se esperar que realmente ele fosse ali o primeirão. Na próxima aula a gente vai falar de projetos ágeis e os projetos tradicionais, as grandes características dos projetos tradicionais, por que eles deram espaço, digamos assim, para o surgimento dos projetos ágeis, ok? Então, até a próxima aula, um grande abraço.